Papo Mineiro hoje, numa prosa cultural, com o gestor Wagner Tamirão, formado em Administração e Comunicação Social, e é o atual diretor do Memorial Vale, no Circuito Cultural Liberdade, na capital mineira. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Hernani, aí, pela oportunidade de estar incluída aí no Papo Mineiro. E muito obrigado mesmo. Que bom que a gente está aqui para falar de uma pauta que é a minha vida, que é cultura, e que está no DNA mesmo. E que você trabalha muito bem com ela. Obrigado. Viu? Então, vamos contar a sua história hoje. Que bom. Bom, eu sou Wagner Tamerão, né? Tenho aí 29 anos de experiência na área cultural, né? Eu sou mineiro, né? Sou da região ali das grutas, né? Que pega ali Santana de Pirapama, que é 40 quilômetros de Cordisburgo, né? Então tem uma infância, uma família bem mineira, de uma cidade pequena, de fazenda. Quer dizer, acho que esse imaginário, eu sou muito rico com essa vivência, né? É algo que eu trago aí para o meu dia a dia. Eu acho que principalmente pela forma como eu me relaciono com as pessoas, né? Com muita simplicidade, muito respeito. E é sempre uma referência, né? Porque principalmente, né, pela minha trajetória cultural, que foi muito voltada aí para a cultura mineira, desde as suas tradições, as questões contemporâneas. Então, esse passado, né, interior, fazenda e tudo que isso remete, né, ao nosso inconsciente aí, ele está na prática do dia a dia, com certeza. E aí, bom, como o ensino na minha cidade era muito fraco, né, para a época, não mais. Então, não era uma opção, né? Eu tenho 6 irmãos, né? Eu sou o último. E o caminho era, bom, vamos para Belo Horizonte estudar, né? A partir da antiga quinta série. E aí hoje, por coincidência, vindo para cá, eu estava passando ali em frente ao Colégio Arnaldo, onde eu estudei, né? Assim, a família toda estudou. Comecei já aos 15 anos, uma proposta uma provocação de um professor que me achava muito tímido, muito aquele aluno que só estudava e também era um pouco preso, né? Ele falou assim: eu estou montando um grupo de teatro, então vem para cá. Bom, o professor está mandando, eu vou ser obrigado, mas eu acho que eu não gosto disso. Então eu falo que o teatro me salvou, né? Foi quando realmente, assim, eu acho que a partir dos 15 anos eu comecei a me interessar por cultura, e eu acho que ele foi terapêutico, né? Porque ele realmente me tornou um ser mais comunicativo, mais sociável. Enfim, aí eu atuei no teatro amador, cheguei a fazer, depois fiz teatro universitário também, né, da UFMG, não concluí o curso, porque aí chega aquele momento, né? E qual a sua profissão, né? Naquela época não tinha aí Universidade de Artes Cênicas, então vamos procurar algo similar. Então vamos para a comunicação social, sei lá. Lá você pode ser criativo, você gosta de escrever, então vamos por essa área. E entrei meio que no susto, né? Mas fiz o curso, né? E durante toda a minha trajetória no curso eu me interessei muito pela área do audiovisual, vídeo, né? E tive uma trajetória aí também voltada para o audiovisual. E aí, eis que, né, eu tinha uma relação grande lá com os diários associados, né? Eu fui estagiário da TV Alterosa, eu trabalhei na TV Alterosa, né, no grupo, né, de mídia eletrônica, e aí estava se fundando o Teatro Alterosa, né? Isso foi em 93, né? E aí, bom, eu fiquei bem interessado com aquilo. Olha que legal, tem uma área aqui que eu acho que tem mais meu DNA, apesar de já estar inserido lá na área de vídeo, área de redação publicitária, né? Veio minha formação foi muito em função disso. E aí, num desses momentos, eu
surgiu uma vaga no teatro, eu quero estar no Teatro Alterosa, né? Então, meu diretor na época, Camilinho Filho, bom, acho que você quer ir para o teatro para subir em cima do palco. Eu falei, não é isso, não. É porque eu gosto, mas você vai largar a sua carreira de publicitário, e o RH também, que isso? Gente, cultura está no meu DNA. Então, assim, não, se lá na frente eu sentir vontade, necessidade, eu volto para a comunicação. E aí sim, né? Aí eu entrei lá no teatro e nunca mais arredei o pé, né? Logo depois vim ser o gestor do teatro, né? Que era um cargo de coordenação. E eu acho que o Teatro Torosa ele foi realmente uma grande escola, né? E um grande aprendizado também, né? Era um teatro que naquela época tinha poucos players assim de concorrência, né? A gente tinha o Palácio das Artes, logo depois surgiu o Dom Silvério, estava começando aquela onda dos colégios, né? Os auditórios dos colégios, principalmente católicos, serem transformados em espaços, em teatros, né? E ainda mais ligado a um teatro, né, que tem uma história, né, ali foi realmente o auditório, né, o auditório da Rádio Guarani, né, onde se gravaram aí vários programas de rádio, também programas de TV, né, como Velho Clubinho da Tia Dulce, Psyu Pereira, ou seja, a comunicação já passou por aquele lugar aí que foi auditório, né, e aí foi um projeto super lindo, né? Um teatro que realmente funcionava tecnicamente, uma boa equipe de gestão e até com uma gestão que era uma gestão do grupo, né? Então acho que também ele já nasceu robusto, né? Por ter uma gestão por trás importante. E foi muito gratificante, que era um teatro também ligado a um grupo de comunicação, né? Então, com a facilidade, né? Que eu acho que é um dos, não hoje em dia, né? Mas assim, a divulgação, a parte de comunicação de qualquer projeto cultural, ela não tem um custo alto, né? Com todas as mídias hoje, eletrônicas, livres e redes sociais que a gente tem, né? Mas ainda é um bom investimento. E naquela época, né? Era o famoso TV, rádio, jornal, panfleto, outdoor, né? Não tinha grandes opções. Aí o teatro oferecia, né? Essa questão aí de chamadas na TV Alterosa, na Rádio Guarani, anúncios no Jornal do Estado de Minas, no antigo Diário da Tarde. Então, um teatro que realmente aí eu fiquei lá 16 anos, uma vida, né? E uma criação de diversos projetos, né? Acho que era uma casa de espetáculo que recebia aí música mineira, muito teatro mineiro, de fora também, né? Passando aí por grandes nomes aí da década de 90 do Teatro Nacional, anos 2000. Então, grandes companhias de teatro, atores, né? Desde Fernanda Montenegro, Natália Timber, Tony Ramos, enfim, um legado muito bom aí que realmente é um espaço que significa muito, né, para a cultura mineira. Bom, e de lá pulei para uma proposta que é mais um grande desafio na minha vida, né, que é a gestão do Memorial Minas Gerais Vale. Né, o memorial tinha sido criado lá em final de 2010, né, num caráter de soft open. Eu já entrei, né, já para dar a cara, a gente já tinha exposição de longa duração, que é a exposição que a gente tem até hoje, que tem muito potencial, né, que fala aí dessa história mineira, mas foi mais botar a massa na gestão e criar projetos próprios, uma programação, qual que seria essa linha de programação, né, então foi uma ajuda, né, de parceiros, de uma equipe que foi se montando também, né, não era só o Wagner na cadeira e uma produtora mais, foi crescendo. E acho que o memorial hoje, ele né, hoje especialmente, eu até falo, né, hoje é o dia da visibilidade trans, ele se abriu para várias pautas na cidade, né. Foi o terceiro espaço do Circuito Liberdade a ser inaugurado, e eu acho que ele trouxe realmente talvez até um questionamento que eu tinha antes, né, de estar no espaço cultural do circuito. Bom,
sendo produtor, gestor de cultura, como que esse meio cultural mineiro ele vai usufruir desses espaços, né? Então, acho que a experiência que eu tive nas artes cênicas, né, e na música, desse entra e sai, né, que é quase um teatro, é isso, sai uma coisa hoje, entra amanhã, ou no mesmo dia tem um infantil diferente, tem mais 2 peças à noite. Então, trouxe esse dinamismo para o memorial, para a programação, até num exercício de experimentação, né? Bom, a gente tinha que, ali naquela época, pegar o público infantil, família, muita gente da música, muita gente das artes visuais, né? Assim, que era um mundo um pouco novo para mim, né? Que não tinha sido ainda um curador de artes visuais, né? Ainda não me sinto um curador, mas entendo, né, o suficiente até para ter bons parceiros aí para construir esse trabalho junto. Então a gente apostou, né, em programas da tradição de Minas Gerais, música instrumental, sempre tendo uma atração para criança aos finais de semana. Fizemos o Férias Divertidas, né, que até está acontecendo agora em janeiro, foi o primeiro evento do teatro do Memorial Minas Gerais Vale. Então essa programação e esse público foi vindo, né? E eu acho que, né, o museu ele tem uma característica grande que é ele trazer o máximo de público, né? Talvez o público, né, que já frequente o museu seja mais fácil. Eu acho que o grande desafio é o que a gente chama de uma qualificação do público. Eu quero que a periferia frequente, eu quero que né, as pessoas de Venda Nova do Barreiro também atravessem a cidade para estar nesse local. E aí também a gente começou a sentir, bom, então eu tenho que trazer também programação desses locais, né? E aí a gente tem um programa que já é bem antigo na casa, que é o Diversidade Periférica, em que a gente chama curadores, né, que habitam aí territórios periféricos, né, não desmerecendo, né, esse território, mas alguém que tenha o conhecimento do que acontece, né, e trazendo isso para dentro do espaço. Assim como também, em algumas ocasiões, a gente foi para esses territórios, né? Então, é um programa que visa isso, né? As políticas afirmativas e a programação afirmativa para questões, né, LGBTQIA+, né? Lembro que em 2012 a gente trouxe uma exposição, o Elas Madalenas, que era uma exposição fotográfica de trans, travestis, né, no seu dia a dia, né, ou nos seus ofícios. É uma exposição um pouco poiscada, junto com um ciclo, que foi um ciclo de transgressões, né. Então, acho que eu sinto, né, eu costumo falar que o memorial é um pouco de uma antena parabólica, né, que ele capta um pouco dessa contemporaneidade da cultura e tenta inserir aqui. Bom, e vários outros programas, né, que a gente está aí há bastante tempo experimentando, revisitando, né, e com resultados bem eficientes. Ô, Wagner, eu sei que você faz um trabalho muito bom, né, no Memorial Vale. Está de parabéns você e a equipe. Claro que ninguém faz nada sozinho, né? Não, nunca. Senão a gente não estaria aqui sobrevivendo. Então, mas a gente sempre tem que conversar com a liderança que comanda os programas, os projetos, etc. Acho que foi um grande momento criar o Circuito Liberdade. Aproveitar todos aqueles prédios históricos, né, e ter ali uma pequena gama do que é Minas Gerais. Uhum. Hoje, porém, essa cultura toda que está ali é muito usada para estimular o turismo, né? E o Palácio da Liberdade, nessa gestão governamental estadual, ele hoje virou a casa do povo. Como é que você vê essa diferença de antes para agora? Olha, o circuito, né, nós éramos 14 equipamentos, né, hoje ele se expandiu muito, né, ele não tem mais essa área que está circunscrita aí dentro do perímetro da contorno. E
né, e não na região, né, o perímetro contorno sim, mas não está na região, né, adjacente à Praça da Liberdade, né, a gente já tinha, por exemplo, o Museu Mineiro, a biblioteca, estão aí nas adjacências da Praça da Liberdade, né. Ele deixou até na gestão anterior de ser Circuito Praça da Liberdade por Circuito Liberdade, né, até porque não é mais a Praça da Liberdade a centralidade dos equipamentos culturais. Isso tem desafios e tem ganhos, né? Mas eu acho que essa experiência do Palácio ela é super democrática, né? O Palácio já tinha sido aberto, né, a uma exposição permanente, né? Então já tinha esse passado, né? E se perdeu, né, no decorrer dos anos. Eu acho que nessa gestão atual, assim, realmente abriu o Palácio para festividades, para exposições, para festa junina, então isso realmente é muito gratificante, né? Porque eu acho que, claro, né, é um espaço político, né? Mas é uma política pública, né, em permitir, né, que a população usufrua de visitar talvez um dos maiores cartões postais da cidade, né, que tem uma história maravilhosa, desde a história, né, que a gente conta aqui no memorial, né, que era um território, um terreno ocupado pela Maria Papuda e que destruíram, né, a casa da Maria Papuda para se construir o palácio, e que é uma lenda urbana, claro, mas a Maria Papuda desistiu. Que ela rogou uma praga, que vários governadores morreriam naquele espaço. Então, já faz parte desse imaginário, né? Acho que nenhuma história, né, ela é contada sem um traço de sangue, né? Mas eu acho que é muito simbólico se abrir. Eu acho que é até uma forma de dizer, bom, é um centro do poder, né? É um centro que governadores já moraram, outros despacharam, outros abriram mão, mas é muito gratificante ver esse espaço aí sendo ocupado. Isso ocasionou também vocês ampliarem os projetos, né? Porque aí o público também aumentou, né? A presença da população aumentou, não só dela, como a presença de turismo, porque é um espaço inédito em toda a América Latina. O circuito é algo inédito em toda a América Latina. É falado, né? Já é falado em toda a América Latina. Então, isso fez, então, a criatividade ampliar para ter novos projetos e também a presença de novos públicos, como você está dizendo. Aí tem não só a história para trás, mas tem que ter a contemporaneidade. Sim, e eu acho que não tem na cultura um concorrente, né? Então, quando tem, por exemplo, uma exposição, né, muito importante no CCBB, todas são importantes, mas algumas que trazem mais público, todo o circuito é beneficiado, né? Assim como tem, por exemplo, um Boa Noite Memorial, que é um evento que a gente faz uma vez por ano, né? Que no ano passado a gente teve um recorde de 25 mil pessoas, né? De meio-dia até as 3 da madrugada. Quer dizer, isso também contribui, né, para que naquele dia, né, durante o dia, tivesse aí os equipamentos também sendo visitados. Então, acho que uma atração, né, complementa a outra, né? E, claro, as pautas se esbarram, né? Acho que isso acontece com a cidade de Belo Horizonte, né? Com todos os movimentos de rua, né, de cultura na rua, dos centros culturais da prefeitura funcionando, de equipamentos do governo funcionando, mas, né, os geridos aí por empresas. Hoje eu vejo Belo Horizonte assim num patamar, né, de uma das maiores fazedoras de cultura do país, né? Essa vocação da rua aí, né, que começou não só com o carnaval, mas a gente teve vários adventos aí, como o Festival Internacional de Teatro e outros festivais. Então, assim, é uma cidade muito vocacionada para a cultura, né? Eu acho que o grande desafio é realmente inclusão, né? E quando eu falo de inclusão,
não só, né, para algum tipo de deficiência, mas a inclusão de público, né, porque por isso que eu acho que a gente pensa muito no Memorial Minas Gerais Vale, né, que é um espaço agora do Instituto Cultural Vale, de pensar esse não público, né, de também atingir outras camadas, né? Então a gente tem um edital, por exemplo, que é o edital Apoia, que ele premia aí 40 pessoas ou grupos ou entidades, né, voltados aí para a cultura popular e tradicional e comunitária. É uma forma da gente se expandir também a atuação, né? Hoje também a gente atua, né, com o Memorial Itinerante, né, que é um projeto aí que já passou por diversas cidades de Minas Gerais, levando uma formação, né, para professores voltadas aí para questões étnico-raciais, que a gente chama de Memorial Itinerante Africanidades, e também um Memorial Itinerante Mineiridades, né, que é um pouco de ampliar também o que é esse ser mineiro. Né, e ser Sim. mineiro em Minas Gerais é muito amplo, né? A gente às vezes fica muito nas Minas e esquece das Gerais, né? Das E as Gerais. Gerais As Gerais são maiores. são maiores, as fronteiras são maiores. Então, assim, a gente sempre que a gente pensa em programação, né, e projetos, a gente tem que também ampliar essa Minas que talvez a gente exporte bastante para o turista, né, até nacionalmente, né? A gente esquece das potencialidades das Gerais, mas eu acho que isso também é algo que a gente tem muito a conquistar, né? Mas já estamos conquistando aí. Não tem dúvida. Então, esse trabalho também de ir para o interior, você mantém ele. Sim, a gente mantém, né? Pós-pandemia a gente não fez ele ainda, tá? Apesar de aí a gente fez o contrário, né? De pegar grandes, boas atrações, né? No Boa Noite Memorial, por exemplo, a gente trouxe a Lavadeiras de Almenara, né? Que está lá, é quase Bahia já, é uma logística complicada. É só uns Mas 600, 700 quilômetros. e senhoras, né? Não é um bate-volta, tem que vir, descansar. Então, a gente conseguiu, a gente está com uma exposição também, que está em cartaz nesse momento, que é Lavadeiras de Almenara, que é uma pesquisa de uma doutoranda que pesquisou, né, sobre as lavadeiras, né, na tradição delas. A gente também se expande até para além do Estado, né? Ano passado a gente trouxe a temática indígena, que é uma pauta super importante, né? Se ela já tinha uma importância anterior, eu acho que a gente demorou anos aí para evidenciar mais ainda, né? Então é muito bom como os espaços culturais eles têm essa pauta. No passado a gente teve uma exposição que foi o Araetá, né? Que é a língua dos povos originários, né? Em que se saber que no Brasil você tem mais de 200 línguas, né? Documentadas, e a exposição elas trazia escritores, né, a literatura desses povos, né, e aí quando coincidiu com Boa Noite Memorial na época da exposição, não, vamos trazer a pauta indígena, e aí a gente trouxe o Bro MCs, que é a primeira banda de rapper, né, voltada não feita por indígenas. Trouxemos também aí contadores de histórias indígenas. Então, acho que também essa coisa de ampliar as fronteiras é um desejo nosso que a gente pratica cada vez mais aí. Muito bom, né? Muito bom isso, né? E as novidades para 2024? Bom, a gente, né, vamos fazer aí o Memorial Itinerante, né? Acho que é uma forma da gente botar o pé na estrada. A gente está com uma exposição que foi prorrogada recentemente, até pelo sucesso, que são imagens que não se conformam, que é a coleção do IHGB, né? E aí o Instituto Odeon fez uma boa sacada, né? Trazer essa exposição, né? Que foi construída durante o Império, e dar para ela também uma releitura contemporânea, né? Então, trazer artistas contemporâneos, né? Mineiros, né? Ela passou por várias localidades, o Rio, Pará, Maranhão, e aqui sempre dialogando com artistas locais de cada localidade. E aqui, né, a curadoria foi bem inteligente aí em trazer bons artistas aí, né, em média carreira ou até início de carreira para complementar esse acervo.
Com certeza, Boa Noite Memorial vai estar na pauta, né? Ele é o nosso carro-chefe, talvez o evento mais pop, e até contando um pouco da história do Boa Noite Memorial, né? Eu já tinha vivido um pouco dessas experiências europeias, né? Como no Nuit Blanche em Paris, né? Na França, que, né? Aquela coisa do museu ficar aberto durante a noite, né? Espaços culturais. Vamos tentar fazer isso aqui, né? Aquele ano era 2013, aí a gente sendo um trabalho reconhecido, mas sem atingir o grande público. E eu tenho lembranças gratificantes desse primeiro Boa Noite, né? Ou seja, esse ano a gente fez, ano passado, 10 anos de Boa Noite. Só não fizemos nos anos da pandemia, evidentemente, que é um evento presencial. Mas de pessoas que chegavam naquele momento e falaram, bom, está inaugurando hoje, e a gente já estava aberto há mais de um ano, né? Quase 2 anos. Opa, tem uma coisa errada aí, né? As pessoas estão achando que está inaugurando um espaço. Então, cumpriu o papel, né? Deslocou pessoas, talvez que não viesse museu, que viesse só durante a noite. Vai ter uma baladinha lá no museu. E o intuito foi esse mesmo, né? A gente criou uma programação diversificada para várias idades. Hoje, o Boa Noite ele já ocupa aí 13 horas de programação, né? Ele vai de meio-dia a 1 da madrugada. Então, é um projeto que se repete esse ano. E a gente mantém, né, os nossos programas aí, que é o Diversidade Periférica, que tem esse diálogo com a cultura periférica. O edital Novos Artistas Mineiros, né, que a gente deve lançar esse ano. Tem um outro edital, que é o Novos Pesquisadores, né, que traz aí pesquisas de pós-graduação, mestrado, doutorado, para trazer essa pesquisa de alguma forma para o grande público. E aí o meu instrumental, Eu Criança no Museu, o próprio Férias Divertidas agora, que né, tem esse foco família, criança, né, com certeza fazer uma programação especial no mês do orgulho LGBTQIA+, né, que é o mês de junho. Enfim, né, estamos construindo uma programação aí bem interessante, robusta, né, diversificada e pensando em diversos públicos. Eu acho que esse é um compromisso que a gente assumiu mesmo. Nesse final de semana passada, por exemplo, a gente teve o bloco, né, o Todo Mundo Cabe no Mundo, aquele bloco fundado pelo Marcelo Xavier, e é gratificante, né, uma pauta inclusiva, um carnaval inclusivo, né, que tem pessoas de diferentes idades, pessoas, né, de vários tipos, algumas deficiências, e as pessoas convivendo, né, um grupo convivendo. Então, é engrandecedor também estar nessa pauta inclusiva. Você das terras de Guimarães Rosa, né? Sim. Os sertões de Guimarães Rosa. Conheci o Maneuzão. E como é que você, a Vale é lá de Carlos Drummond de Andrade, como é que a gente faz essa interlocução? A interlocução com o Carlos Drummond de Andrade, lá de Itabira, onde a Vale começou. Sim, sim. Bom, a gente tem, né, hoje o Instituto Cultural Vale, ele tem um investimento grande, né, de projetos culturais lá em Itabira, né, o Memorial Itinerante também já passou por lá por 2 vezes. Quer dizer, é o berço, né, a gente nunca vai esquecer isso. Então, hoje você tem bons projetos, né, que acontecem, que têm continuidade, que estão de Itabira, como a gente também já recebeu no espaço, né, artistas itabirenses, sempre nessa criação aí do diálogo realmente com essas cidades. Os territórios, né, praticamente da Vale, né, a gente tem um diálogo constante, né, Almenara, né, que é o território que a gente trouxe, a gente traz, por exemplo, né, assim, já lavadeiras de poema, e vários projetos, vários projetos também que são aí do campo né, do artesanato, da indústria criativa, de cultura, né, a gente faz a feira do memorial, que geralmente ela acontece no mês de maio, né, próximo ao Dia das Mães, em dezembro,
Então, a feira ela sempre puxa também produtos, né, onde a gente também está incubando, desenvolvendo e apoiando. Muito bem. Wagner, E, nosso tempo está terminando. Nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem. olha, Você que é uma pessoa experiente nisso tudo. acho que fica a provocação para o público, né? E quando eu falo em público, é esse público que a gente sonha, né? Que é a totalidade de todo cidadão tendo direito à cultura. Claro que a gente está falando de acessos também, né? Deve ser difícil para uma família atravessar a cidade para vir, né, com seus filhos, visitar o museu, né? Mas eu acho que a cidade hoje ela tem muito, como eu disse assim, muita opção cultural, né? Não só a centralidade da cidade, né? Mas bairros distantes, né? Sempre vai ter ali um espaço cultural, né? Um grupo fazedor de cultura. Então tá na sua rua, tá no seu bairro, tá a alguns quilômetros de distância, né? E eu acho que isso é um bem, né? Que a gente oferece e que cultura transforma, né? A gente vê isso, né? Quando a gente recebe uma escola que veio, às vezes, até de uma região metropolitana, e o deslumbramento, né? Dessa criança, adolescente em entrar no espaço cultural, saber que elas pertencem, né? Tanto é que na mediação que o educativo faça, olha, você veio com a escola, mas você pode voltar com seu pai, sua mãe, seu amigo, sua amiga, né? Porque aqui tem, além dessa exposição, tem coisas, né? Programação gratuita durante todo o ano. Eu acho que esse convite mesmo, sabe? Por mais difícil que às vezes seja a locomoção e essa logística, né? Mas também está aí em qualquer espaço do seu bairro, com certeza vai ter alguém fazendo cultura, né? E eu Ótimo. acho que esses envolvimentos eles têm que começar assim, né? Então é um convite aí para essa agenda maravilhosa que a cidade produz, né? E o estado produz e o próprio circuito ele tem essa dimensão enorme agora, né? Então vale visitarmos. Muito bem. Wagner, obrigado pelo seu Eu tempo que aí. agradeço a E oportunidade. é bom sempre a gente perceber o que acontece na cidade, que às vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo de bom. Uhum. Né? A gente precisa de contar isso mais vezes, de estimular mais vezes, e às vezes até combinar com um dia, uma tarde, noite, de ônibus grátis para que as famílias de mais da Sim, a periferia gente já possam. fez isso, sim. Né? E aí, Também, convidar as pessoas também para seguir, né, nossa programação aí nas redes, nosso site memorialvale.com.br e as redes sociais aí, @memorialvale. Lá vai estar ótimo. todo mundo informado aí dessa programação intensa que a gente produz. Tá ótimo. Muito obrigado e um grande abraço. Um abraço. Então, tivemos aí conhecendo hoje o gestor Wagner Taimeirão, que é atual diretor do Memorial Vale, e que vocês devem, se não conhecem, vão conhecer. Está ali na Praça da Liberdade, dentro do Circuito Cultural Liberdade. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.